Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mari e eu tô gravando esse vídeo para contar para vocês um pouquinho mais sobre o meu testemunho, contar um pouquinho da minha história. Tiveram várias pessoas que vieram me perguntar se já tinha algum vídeo meu aqui no canal que falasse a respeito da minha história, que contasse um pouco mais do meu testemunho. Tem vídeo mais falando, né, a respeito de como foi que Jesus me resgatou, mas eu ainda não tenho nenhum vídeo falando a respeito do processo pelo qual eu passei, né? Que na verdade eu saí de um local de trevas, né? Então Jesus ele me resgatou de um local de trevas e eu tive que passar por um processo bem doloroso, na verdade, foi um processo bastante difícil. E né, eu vou gravar esse vídeo, na verdade, para contar um pouco mais para vocês como foi. Antes já haviam me pedido, né? Bem antes já tinham me pedido para que eu gravasse esse vídeo falando, né, a respeito como foi minha libertação, contando como que foi para eu sair desses lugares, né, onde eu estava. Só que eu não me sentia à vontade antes, na verdade, para falar a respeito disso, né? Eu não me sentia ainda preparada, não me sentia ainda confortável, sabe? À vontade para falar. É um assunto bastante pesado, na verdade, né? É um assunto bem complicado. E ainda mais assim, né? Foi um processo bem doloroso, como eu falei. Então eu não me sentia nem um pouco à vontade para falar sobre o assunto, né? Mas então agora eu vou estar comentando com vocês um pouquinho mais de como foi. Bom, primeiro, para quem não me conhece, né, o meu nome é Marinelli, eu tenho 31 anos e fazem 4 anos que Jesus me resgatou, fazem 4 anos, né, que eu estou nessa caminhada com Cristo. E assim, gente, primeiro eu vou contar para vocês, né, um pouquinho de onde que eu vim, né, de um pouquinho mais a respeito da minha história, para daí eu estar entrando, né, para eu estar entrando nessa questão, né, de como que foi que eu cheguei até Jesus e como que foi esse processo. Bom, eu fui criada por uma família católica, né? Então eu tinha aquela ideia assim de Deus como, Deus como alguém assim que, sei lá, gente, que tá longe, sabe? Eu não tinha uma ideia assim de um Deus que se preocupa com você, sabe? De um Deus que tá perto. Pra mim, assim, eu não tinha assim uma ideia assim, sabe, concreta assim sobre Deus. Eu não conseguia assim entender assim muito bem assim quem Deus era, sabe? Eu só simplesmente eu ia pra igreja e era isso, entendeu? Não tinha nada assim, não tinha nenhuma ligação não, entende? Pra mim só Deus era um cara que tava lá longe e basicamente era isso. Quando eu tinha entre 5 e 6 anos de idade, eu sofri um abuso sexual, né? Na verdade eu fui abusada algumas vezes. Eu não lembro de todas as vezes, eu tenho algumas lembranças somente, mas foi um fato que aconteceu. E que na época assim trouxe muita confusão, na verdade trouxe confusão durante um bom tempo da minha vida, até mesmo na vida adulta ainda. Então assim, foram coisas assim que me afetaram muito. E foi assim uma fase assim que me trouxe muito, né, fez com que eu me tornasse assim uma criança muito retraída, sabe? Com que eu ficasse uma menina assim muito tímida, muito retraída, né? Então eu cresci assim, eu cheguei na minha adolescência desse jeito. E a forma como eu tentava fugir, né, disso, que até mesmo porque eu fui uma menina que eu não fui tratada, né, não tive um tratamento psicológico, né, com relação a isso. Então, assim, foi uma fase, assim, um pouco, né, foi uma fase difícil, né, como toda criança que é abusada, né. Então, né, você fica confuso, você se sente culpado pelo que aconteceu, você não entende o que está acontecendo e ao mesmo tempo você sente culpa, né, é uma coisa, assim, bem complicada. E assim foi comigo, né? Eu sentia... Às vezes eu achava que eu tinha culpa, às vezes eu me sentia mal, eu ficava com uma revolta dentro de mim, né? Era uma confusão, era um misto de sentimentos que eu não sabia lidar. E eu cresci dessa forma. E muitas vezes a forma para eu fugir desses sentimentos que eu não sabia lidar era comendo. Então eu comia muito, sabe? Eu era aquela menina assim que eu comia. Então eu era uma menina bem gordinha, tipo, sabe, bem acima do peso. E eu sofria muito bullying na escola, mas muito bullying mesmo, sabe? Pensa assim que eu era tipo o patinho feio da escola. Pois é. Então assim, eu sofria muito bullying na escola. Eu não tinha muitos amigos, sabe? Já porque eu não me comunicava. Então assim, eu já era uma menina muito retraída. Então, né, eu sofria bastante bullying. Eu era, tipo assim, o motivo da zoação, sabe? O motivo da zoeira da sala era eu, sabe? Então, assim, eu cheirava mal, eu era isso, eu era aquilo.
sabe? Era bem difícil, sabe? Sim, muitas histórias, assim, às vezes eu lembro, assim, das coisas e eu, meu Deus, sabe? Eram umas coisas, assim, muito absurdas, assim, que aconteciam, sabe? E eu, assim, então, assim, eu era muito fechada mesmo, sabe? Muito retraidinha, muito quietinha. Bom, também, né, o fato de ter acontecido isso na minha infância fez com que a minha sexualidade, ela fosse ativada muito cedo, né? Então, eu fiquei uma menina muito curiosa. Eu tinha muito interesse, assim, por essas coisas, sabe? Então, tipo, aquilo despertou, né? Despertou a minha sexualidade muito cedo. Então, eu até mesmo fazia desenhos, eu me lembro muito bem que eu desenhava, assim, umas coisas absurdas, que às vezes eu lembro, eu penso, meu Deus, como que pode uma criança desenhar as coisas que eu desenhava, sabe? Enfim, e também eu era uma menina muito questionadora, sabe? Eu, por exemplo, assim, eu via as coisas, então, por exemplo, sempre que eu via algo com alguma uma apelação sexual, alguma coisa assim, eu questionava muito. Então, por exemplo, se eu via, eu via, tipo assim, na TV lá, o pessoal assistindo lá, o povo lá do El Chan lá, sabe? Dançando com tudo de fora, eu começava a questionar, porque eu pensava, mas por que eu não posso usar, mas a gente pode, sabe? Eu era uma menina, assim, muito questionadora também. E eu já comecei, né, a entender, assim, né, as coisas, né? Porque, na verdade, eu já comecei a desenvolver uma malícia dentro de mim, né, com relação a isso, né? Porque a minha sexualidade, ela tinha sido despertada, né? Então, ainda muito cedo, assim, eu comecei já realmente, né, a minha pureza, ela foi roubada, né? Então, enfim. Então, ainda na minha adolescência, né, eu comecei, assim, a ficar uma menina muito revoltada, sabe? Quando eu tava com uns 13 anos, de 13 para 14 anos, eu comecei a ficar meio que bulêmica até, eu acredito. Eu acredito que eu comecei a ficar bulêmica, na verdade, né? Eu nunca fui tratada nem nada disso, né? Nunca me levaram no médico. Mas eu comecei a vomitar, jogar fora tudo que eu comia, sabe? Então eu não comia nada, eu comecei a não querer comer mais nada, sabe? Só tomar chá pra emagrecer. E eu comecei a emagrecer muito, então assim, então eu consegui emagrecer. E aí eu comecei a ficar mais bonitinha, sabe? Comecei a chamar mais a atenção dos meninos. Enfim, né? Comecei a me sentir mais normal, digamos assim, sabe? Porque até então, assim, eu me sentia um bichinho, sabe? E aí o que aconteceu? Né? Uma pessoa que... Primeiro, uma menina que era desperseguida, que sofria muito bullying por ser gordinha, por, né, tá fora ali do padrão do que era considerado bonito. De repente eu comecei a sofrer um tipo de perseguição porque as meninas não gostavam de mim, pelo fato dos meninos gostarem de mim, por quererem ficar comigo. De repente eu virei um alvo de perseguição do nada e várias coisas começaram a acontecer, sabe? Nossa, virou um terrorismo, na verdade. Foi assim, era algo assim que de repente, do nada, sabe? Eram meninas que queriam bater em mim, que me bateram, inclusive. Aconteceu de me baterem, sabe? De virem e, sabe, cuspir no meu rosto, pra vocês terem uma ideia. Então, enfim, que de repente eu não podia nem ir pra escola tranquila, porque eu não sabia o que ia acontecer comigo, porque eu simplesmente comecei a ser ameaçada, sabe? Casei quando eu tava com 18 anos, eu me casei. Na verdade, com 17 para 18 anos, eu me casei e fui morar em São Paulo. Eu tive uma filha. O pai da minha filha, ele é um pouco mais velho do que eu. E foi, assim, um processo bem difícil também, sabe? Nós passamos por várias coisas. E, na verdade, assim, né, foi uma fase, assim, bem complicada, sabe? Porque, primeiro que eu não sabia me relacionar, sabe? Eu era muito nova, eu não tinha noção nenhuma, assim, de como conduzir um relacionamento. Então, assim, a gente tinha muita briga. E também a gente morou, assim, em situações, assim, muito complicadas, sabe? Na verdade. Então, assim, a gente passou, assim, por situações, assim, bem complicadas, sabe? Que me fizeram, assim, que me desanimavam, sabe? Por várias vezes. E que até mesmo, assim, começaram a desencadear, assim, um processo de depressão em mim, sabe? Que, na verdade, eu creio que já tava, né? Que já existia. Só que o fato que, de repente, de eu sair da minha cidade, eu ir morar em outro estado e passar por todo aquele tipo de problema, sabe? Todo aquele misto de coisas, eu creio assim, que só ativou mais aquele estresse, né? Que já tava dentro de mim.
E eu comecei a entrar no processo de depressão, na verdade. Eu fiquei com ele um tempo, nós nos separamos. Quando eu tava com 22 anos, né, que nós tínhamos se separado, aconteceu, sabe, eu tentei, né, eu fui tentar arrumar emprego, sabe, tive que passar várias coisas, sabe, passei muita humilhação, cheguei a ficar na rua, sabe, pra vocês terem uma ideia, tive que aguentar muito desaforo, sabe, porque tiveram várias pessoas que tentaram se aproveitar de mim naquele momento. E aí eu fui morar sozinha, na verdade. Eu até cheguei, na verdade, a precisar de ajuda, a ficar na casa de outras pessoas, sabe? Eu cheguei a ter um dia de eu ficar na rua, sabe? De eu ter que dormir em hotel, né? Aconteceu várias coisas, na verdade, comigo. Enfim. Sabe? Teve gente que tentou se aproveitar de mim, pra vocês terem uma ideia, sabe? Então, assim, né? Aconteceram casos de... Por eu estar numa situação, assim, onde, digamos assim, eu tava vulnerável, né, querendo ou não. Então, assim, de homens perceberem, sabe, eu estar em ambientes onde as pessoas tentaram até mesmo querer se aproveitar de mim, né, não conseguiram porque porque eu percebi, né, a malícia da pessoa e, enfim, porque Deus me guardou, sabe. Eu até cheguei, né, a participar de célula, sabe, de participar de uma igreja em célula, de participar de célula, eu cheguei a participar de um encontro, sabe. Só que assim, eu até tinha uma vontade, sabe, de seguir. Só que eu não sei, chegava assim durante a semana, sabe, era muita coisa que estava acontecendo na minha vida, sabe, muita coisa que eu tava tendo que processar, sabe, que eu tava tendo que enfrentar, não tava fácil mesmo, sabe, e eu não conseguia me firmar. E eu até queria, eu lembro assim de eu chegar, eu lembro até mesmo que eu chegava no meu trabalho, eu me ajoelhava, eu orava, sabe, eu orava em casa. E eu tinha meu coração, ele até estava disposto a receber aquilo, sabe? Só que eu não conseguia me firmar, não sei explicar assim, eu não conseguia me firmar. Foi assim, tava muito pesado, sabe? Eu não consegui. E como a palavra fala, né, que depois da gente ser limpo, a gente recebendo a palavra, se a gente se desviar, né, depois vem mais 7 demônios e o estado da pessoa, né, ela se torna pior do que anteriormente. Foi isso que aconteceu comigo, né? Eu acabei, na verdade, me desviando e o meu estado ficou muito pior do que eu era antes, sabe? Minha mentalidade simplesmente, ela, sabe, deturpou totalmente. Eu comecei assim, a ficar uma pessoa assim irreconhecível, sabe? Nem eu assim mais me conhecia assim direito. E muita coisa começou a acontecer comigo, sabe? Então de repente, eu comecei, assim, a ter muita... Tipo assim, gente, eu já saía, sabe? Eu comecei a sair bastante, comecei a querer curtir a vida, na verdade, sabe? E pra mim aquilo lá tava tudo bem, porque, na verdade, assim, eu não tinha aproveitado nada disso. Eu olhava pra mim e eu pensava, poxa, eu casei tão cedo, eu tenho que aproveitar a minha vida. Então era isso que eu pensava, eu só queria curtir, entende? Então eu olhava e falava, não, eu só quero aproveitar. Só que nessa época começou a acontecer muita coisa. Então, por exemplo, eu comecei a receber umas propostas estranhas, sabe? Começou a aparecer, na verdade, né? O diabo começou a preparar, assim, sabe? Coisas já pra mim. Ele ficou anos trabalhando com algumas coisas. Então, por exemplo, começaram a surgir propostas, sabe? De prostituição pra mim, sabe? Coisas assim absurdas. Começaram a... Sabe, eu comecei assim a querer fazer coisas assim que eu não era assim de mim. Eu comecei a questionar, sabe, várias coisas, até mesmo a minha sexualidade, sabe? Comecei até mesmo a questionar se realmente eu deveria me relacionar com homens, sabe? Porque de repente assim eu comecei a me sentir muito frustrada com relação a relacionamentos depois do que eu tinha vivido no meu relacionamento. Eu comecei a questionar muita coisa. Então, assim, eu comecei a questionar minha sexualidade, sabe? Começaram a surgir propostas. Não demorou muito, sabe? Eu comecei a fumar, então... Aí eu comecei a... Sabe? Eu simplesmente pirei, sabe? Aí eu já comecei a querer beber, sabe? Então eu saí, enchi a cara, não tava nem aí... Sabe, eu gostava muito de sair sozinha. Às vezes eu saía até sozinha mesmo, sabe? Só saía só pra eu espairecer, sabe? E na verdade,
também, né, eu já tava tão frustrada com tanta coisa, sabe? Tinha tanta frustração, na verdade, sabe? Tinha tanta coisa assim que eu não sabia lidar, eu não sabia o que fazer. Eu até queria, sabe, eu até queria, na verdade, que algumas coisas assim se organizassem na minha vida, mas eu não sabia o que fazer direito, então eu ia lá só e eu queria, sabe, eu queria esquecer, na verdade, que eu, né, de algumas coisas. E pra vocês terem uma ideia, nessa época, minha filha, ela ficava com a minha mãe, sabe? Então isso também me afetou muito, me afetava muito, por sinal, sabe? Então eu tentava fugir disso totalmente, sabe? Eu tentava, assim, fazer de conta que isso não estava acontecendo, porque era algo que me afetava demais. Depois eu acabei conhecendo o Eric, sabe? Nós íamos para Ponta Grossa. E, né, a gente veio morar na cidade que nós estamos hoje. Né, nós tínhamos um dinheiro que a gente tinha guardado. E, né, nós decidimos de investir juntos, sabe? Para tentar uma empresa juntos. Só que, na verdade, a gente acabou falindo. E tudo isso gerou um estresse danado, sabe? Né, nós começamos a brigar demais. E teve um dia que a gente teve uma briga muito feia, sabe? E nesse dia que a gente brigou, ele acabou saindo de casa. Eu lembro que a gente tinha fumado um monte, sabe? A gente já tava assim, nós tava sozinho na casa, que a minha menina, ela não tava na casa. E a gente tinha fumado um monte. Enfim, a gente teve uma briga assim bem feia. E aí ele acabou saindo de casa. E nesse dia eu acabei indo. Eu achei que ele tinha ido pra São Paulo. Eu entrei no ônibus pra ir pra São Paulo. E enquanto eu tava dentro do ônibus, gente, o que acontece? Eu tava assim, extremamente frustrada. Pensa numa pessoa frustrada que não via sentido nenhum na vida, era eu, sabe? A única coisa que eu lembro que eu olhava, eu lembro muito bem, que eu olhava pro céu, assim, pela janela. O ônibus estava bem vazio. Eu lembro que eu olhava pro céu, assim, pela janela e eu pensava, cara, o que eu quero nesse mundo, na boa? O que eu quero? O que eu tenho pra fazer ainda aqui? E eu só pensava assim, cara, tipo assim, já era o nosso relacionamento, a minha vida já era. Eu pensava assim, eu não tenho nada pra oferecer pra minha filha, eu não tenho nada pra oferecer pra ninguém, o que eu quero? Sabe, eu já, sabe, me quebrei inteira. Eu não tenho mais recurso financeiro, eu não tenho recurso, sabe, eu não tenho mais condições emocionais, porque emocionalmente eu tava extremamente destruída, sabe? Então eu pensei assim, cara, eu tô um caco, o que eu quero mais? Eu não quero viver mais. E eu lembro que eu olhei pro céu assim, sabe, tava tudo nublado assim, aí eu olhei assim, eu pensei, cara, se Deus existe, por que ele não me leva? Porque, né, ele me fez pra quê, afinal? Pra que nessa vida que eu nasci, se nada na minha vida dá certo, se tudo der errado na minha vida? E eu olhei assim, sabe, gente, destruída, mas destruída mesmo, sabe? E eu lembro assim que eu olhei e eu pensei assim, e assim, gente, eu já tive várias tentativas de suicídio, sabe? Essa parte eu acabei nem comentando, acabei esquecendo. Como eu falei, é muita coisa. Eu já tinha tentado suicídio algumas vezes. Teve uma vez que eu cheguei a entrar em coma quando eu ainda era adolescente. Eu cheguei para um hospital, eu entrei em coma porque eu me dopei de remédio, sabe? Eu cheguei a entrar em coma. E nesse dia que eu tava dentro desse ônibus, eu lembro que eu olhei e eu pensei, cara, eu não aguento mais. E eu pensei assim, na boa, eu vou acabar com isso, sabe? E eu comecei a planejar o que eu faria. E aí eu comecei a planejar, sabe? De boa, assim, sabe, gente? Que sempre que eu tentava essas coisas, né? Eu ia lá e tentava planejar. Tipo, tá, e o que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que eu não vou ficar doente? Será que eu não sei o quê? Então eu ficava ali, sabe? E foi desse jeito, né? Eu comecei ali a arquitetar como que eu faria, né? Como que eu prosseguiria com aquilo. E aí eu pensei assim, né? Tipo, não, se eu descer aqui do ônibus tal, né? Eu me jogar aqui na frente de um caminhão, não vai que eu ainda fico viva, olha só. E aí eu pensei, não, eu vou chegar no metrô e eu vou me jogar na frente do trem. Eu pensei assim, pronto, é isso que eu vou fazer. De repente eu senti a presença do Espírito Santo enquanto eu tava no ônibus. Sabe, eu sozinha ali, eu senti a presença do Espírito Santo. E naquele momento, né, Deus falou comigo e ele falou pra mim. Eu lembro de eu ouvir claramente, filha, entrega a tua vida pra mim 100%. E eu fiquei. E aí na hora assim, Deus começou a falar comigo, cara, sabe? E Deus começou a falar pra mim. E aí eu fiquei, como assim? Entregar minha vida 100%? E, cara, e aquela presença, sabe? Começou a me envolver ali. E foi assim, muito rápido, sabe? Gente,
do nada, assim, de repente, quando eu vi, eu tava chorando, sabe? Eu já tava ali, sabe? Eu tava ali, assim, me quebrantando, sabe? Porque era muito forte aquilo, sabe? Era algo, assim, que eu não tava esperando. E naquele momento eu comecei a lembrar, sabe, das vezes que eu tinha ido para essa outra igreja e de todas as vezes que eu ia até o altar e eu falava assim: Jesus, eu não sei se você existe de verdade, mas se você existir, eu até te entrego a minha vida, mas 100% eu não te entrego, porque eu ainda não tô preparada para te entregar a minha vida por 100%. Era o que eu pensava, era o que eu falava, sabe? Enfim, Deus é tão bom, gente, que nesse dia Ele me trouxe isso à memória. E eu lembrei, eu comecei a chorar, cara. E eu pensei, não acredito que isso está acontecendo. Porque era uma presença assim que ela começou a me envolver. E de repente, assim, questão de... sei lá, gente, questão de segundos, assim, eu tava ali, assim, em pranto, sabe? Eu tava chorando muito mesmo dentro daquele ônibus. E eu lembro que eu entreguei minha vida para Jesus ali mesmo. E ali mesmo o Espírito Santo me convenceu de que eu poderia sim ter minha vida restaurada, sabe? Que eu poderia ter uma outra história pra minha vida. Ali o Espírito Santo começou a ministrar em mim, a falar pra mim que eu poderia ter uma outra vida e que ali não era o meu fim, sabe? E que tinha algo novo pra mim, sabe? Que eu tinha uma nova oportunidade de vida. E simplesmente os meus pensamentos, eles começaram a mudar, sabe? De repente, quando eu olhei assim pra fora, o céu já não tava mais nublado, sabe? Tava azul e eu não entendia nada do que tava acontecendo, sabe? E a minha visão, ela começou a mudar, assim, repentinamente. O meu coração começou a mudar, assim, o que eu tava sentindo. Eu tava totalmente quebrantada ali. E eu fui, assim, pra São Paulo, voltei, né? Depois voltei pra Ponta Grossa, né? O meu marido, a gente acabou voltando. E, enfim, ali eu comecei, gente. Ali eu comecei o meu processo. Fui pra um encontro, participei de um encontro com Deus. E o que acontece, gente? Eu, né, nesse tempo todo aí, eu acabei me envolvendo com muitas coisas. Então, por exemplo, eu acabei me envolvendo com muita coisa da nova era, por exemplo, né? Que hoje em dia assim, é muito comum, né? A gente vê falar em meditação, a gente vê falar em... até mesmo, né, pessoas que também utilizam o Santo Daime, sabe? Pessoas que... enfim, né, que vão buscar realmente, né, essa coisa, né? Vão buscar, às vezes, uma cura interior, sabe, trabalhar, né, os chakras, e eu fazia tudo isso, sabe, e eu era uma pessoa, assim, que eu me desenvolvia muito rápido nos lugares que eu chegava. Então, por exemplo, eu participava do Santo Daime, então, assim, eu me desenvolvi muito rápido lá dentro, sabe, então, assim, eu cheguei a participar de, né, já cheguei aí em Centro Umbanda, já cheguei aí pra vários lugares, na verdade, sabe, Saixonoye, e todos os lugares que eu chegava, assim, eu conseguia me desenvolver muito rápido, sabe, era algo, assim, que eu conseguia me desenvolver. Eu queria, então, assim, uma espiritualidade, digamos assim, né? Era algo assim que eu queria muito. E eu queria ser curada, sabe? Eu queria ser curada daquilo que eu tinha dentro de mim, sabe? Daquilo que a minha alma estava carregando. Porque a minha alma, ela estava totalmente sobrecarregada, sabe? Por sentimentos, por emoções que eu não sabia o que fazer com elas. E eu queria tanto ser curada que eu buscava isso, entende? E sabe, eu tentava buscar nessas coisas, só que sem querer, sem saber, eu acabei beirando até mesmo o satanismo, sabe, porque eu acabei, sabe, me envolvendo com muita coisa, entende, eu acabei, assim, me desenvolvendo em muita coisa e eu comecei a fazer projeção astral, sabe, e tudo isso sem fazer ideia do que eu tava fazendo comigo, sabe, né, dos portais que eu tava abrindo pra minha vida. E então, assim, quando eu cheguei, né, pra Jesus, eu cheguei nessa situação e foi bem complicado. Eu lembro que no dia que eu tava na minha casa, que eu lembro, assim, de eu ir procurar minha Bíblia, sabe, me ajoelhar, e eu lembro, assim, de eu falar, né, Jesus, beleza, tá aqui minha vida, então coloca pessoas que vão me ajudar, que o Senhor sabe que eu preciso, coloca pessoas que realmente vão me ajudar, porque eu não sei como vai ser, né? Eu falei assim, eu não faço ideia de como que vai ser, porque tem muita coisa dentro de mim. Então, coloca pessoas, né, que vão realmente poder me ajudar, porque eu não sei como que eu posso, eu quero caminhar, mas eu preciso que o Senhor me ajude.
E fui participar do encontro aqui da ICP. E na época, eu lembro de eu chegar no encontro, sabe? E, gente, foi muito forte o que aconteceu lá comigo, sabe? Eu não tava esperando por nada daquilo, por nada mesmo, sabe? Primeiro porque, enquanto eu lembro assim, tipo assim, eu comecei a ser ministrada, sabe? Eu fui muito quebrantada, Deus começou assim a arrebentar meu coração, sério. Sabe o que é Deus chegar assim, abrir assim o teu coração e você ficar ali totalmente assim, vulnerável, sabe? Parecia que era isso, sabe? Então eu sentia assim como se o meu corpo ele tivesse assim, cara, sendo moído, sabe? E eu só sei assim que, cara, eu não conseguia resistir, entende? Era algo assim que era impossível, eu não conseguia resistir, não tinha mais volta pra mim. Isso eu tinha certeza, eu olhava e falava, cara, tá doendo, mas eu sei que não tem volta mais, agora eu vou, entende? E aí ali começou, eu lembro de passar por um momento da libertação lá, né, que eles têm um momento que tem a libertação, tem um momento do Espírito Santo, né, a gente vai sendo ministrado, né. Então, no momento da libertação, eu lembro assim que eu tava de pé, sabe? E eu ali de pezinho e tal, né? Esperando o que ia acontecer. Gente, de repente, eu fiquei inteira dura. Mas inteira dura assim. E tipo assim, eu fui levantada, sabe? Tipo, automaticamente. Eu fiquei inteira dura. E algo começou a fechar a minha garganta, sabe? Fechar a minha garganta. E aquilo assim, ó, começou a esmagar a minha garganta. E eu não conseguia falar, eu lembro que eu comecei a suar muito, e eu só sentia assim que eu ia desmaiar. E aí uma obreira percebeu o que estava acontecendo comigo, ela veio até mim, e aí eu lembro que ela começou a perguntar pra mim, você tá bem? E eu não conseguia pensar em nada, só assim, começou assim a rodar tudo, sabe? Eu comecei a ficar muito tonta, e aquilo assim, eu lembro que eu comecei a passar muito mal, sabe? E eu tava dura ali, eu não entendia, eu não conseguia resistir àquilo. Sabe quando a gente tem uma paralisia do sono de noite? Que você tá dormindo e de repente do nada dá aquela paralisia do sono e você não consegue fazer nada? Era tipo isso, só que pensa eu ali, acordada num ambiente. Ninguém falou nada não, gente, tá? Ninguém chegou ali e rolou uma, sabe? Esqueci como que fala, tipo, sabe? Uma hipnose ali, nem nada, tá? Ninguém falou nada assim pra dizer, não, alguém falou que isso poderia acontecer e tu criou isso com a tua mente. Não. Ninguém falou nada, não. Simplesmente aconteceu, foi um negócio que veio, eu senti claramente, cara, algo vindo assim, me pegando, sabe? E tipo, eu fiquei de pé ali e foi estranho, sabe? E aquilo começou a prender meu pescoço. Daí eu lembro que eu não conseguia falar, ela veio e começou a orar no meu ouvido. E eu, naquele momento, assim, eu realmente não entendi o que estava acontecendo. Eu só lembro, assim, que eu tava suando, assim, sabe, passando muito mal. E aí, de repente, ela veio, assim, e ela começou a falar no meu ouvido. Ela falou assim, você que tá aí, você que um dia entrou através de um abuso que ela sofreu ainda na infância, você que um dia que tomou o corpo dela, que tentou destruir a vida dela, você que um dia tentou trazer morte sobre a vida dela, é com você que eu tô falando. E ela começou, gente, a falar dessa forma. E, gente, aí nessa hora, de repente o negócio começou a, sabe? E aquilo, eu não tava imaginando, mas aquilo assim, de repente, simplesmente eu comecei a gritar, sabe? E de repente, assim, eu desmaiei lá, sabe? E eu lembro que ela veio e começou a ministrar sobre mim. E enquanto ela ministrava sobre mim, eu tive claramente uma visão. E enquanto eu tinha essa visão, eu lembro assim, eu lembro que Deus começou a falar comigo. E Deus me levou até onde, um momento onde eu tava sofrendo esse abuso, sabe? Onde eu tava sofrendo esse abuso e onde eu fazia sexo oral, sabe? Numa pessoa. E aí Deus me levou até aquele momento, eu tive aquela lembrança, sabe? Eu lembro assim que eu sentia assim o nojo, assim, eu sentia a sensação naquele momento, sabe? E eu sentia aquilo assim claramente, sabe? E aquilo assim no meu pescoço, enfim. E aí ela começou a orar comigo, sabe? Ela começou a me ministrar. E coincidentemente não, né, gente? Porque Deus preparou ela, realmente ela é a pessoa certa. Eu lembro que ela começou a chorar comigo, porque ela também havia passado por aquilo.
E ela, na hora, ela começou a chorar e ela começou a falar pra mim o que ela também tinha passado. E eu consegui falar, eu consegui contar o que tinha acontecido comigo. Naquele momento, aquilo me soltou, sabe? Naquele momento, aquilo me soltou. Então, assim, gente, e aí, assim, começou a acontecer várias coisas. Ainda enquanto eu tava lá, eu lembro que as minhas coisas, elas começaram a cheirar enxofre. Pensa você, de repente, do nada, você olhar as suas roupas cheirando enxofre. As minhas roupas começaram a cheirar enxofre, as minhas malas começaram a feder. Eu lembro que eu tinha muito objeto consagrado, então eu já tive que começar a pegar objeto já, e Deus já, o próprio Deus já começou a me direcionar e falar, olha, isso aqui, tipo, tal, eu comecei a ter que me livrar das coisas enquanto eu tava ali dentro ainda, sabe? Tinha muita coisa que era com dinheiro errado que eu tinha comprado, então, tipo assim, eu já tive que começar a me livrar, sabe? E, gente, foi, assim, algo muito forte. Eu lembro que saiu um negócio da minha boca, gente, que era terrível, 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 terrível. E eu me sentia destruída, sério. Parecia, assim, que tava sendo esmagado os meus ossos, sabe? E eu lembro, assim, de um cheiro que começava a sair da minha boca, um negócio que eu começava, sabe, que começava a sair, assim. Enfim, aí eu lembro que chegou a parte do Espírito Santo. Gente, eu recebi o Espírito Santo, foi algo assim, meu Deus do céu, sabe? Né, em outro vídeo eu conto, assim, com mais detalhes, assim, sabe? Até mesmo pra eu falar mais a respeito das experiências com o Espírito Santo. Porque eu tive uma experiência, assim, tremenda, gente, lá com o Espírito Santo. Eu recebi um renovo de Deus, assim, que olha, que gente do céu, sério. Eu fiquei assim, e primeiro, porque foi a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo. Então, né, pra mim que era uma pessoa que buscava tanto por experiências, que era tão eufórica, aquela pessoa que queria tanto, sabe, adrenalina, tudo. De repente, Deus me deu uma pancada lá, assim, de glória, gente do céu. Que eu lembro, assim, que eu fiquei doida lá no meio de todo mundo. Eu lembro que eu olhava, assim, pro pessoal e eu falava pro pessoal, assim, eu perguntava o que é isso, o que tá acontecendo. Eu perguntava se era verdade aquilo que tava acontecendo, sabe? Porque era uma experiência, assim, tremenda que eu tava tendo ali com Deus, que eu tava tendo ali com o Espírito Santo. E eu lembro que eu olhava e eu falava assim, isso é de verdade, isso é de verdade, isso é real, sabe? E eu lembro que elas falavam pra mim, isso é real sim, isso é Deus que tá te pegando hoje, é Deus que tá transformando a tua história, é Deus sim, é o Espírito Santo. E eu lembro que eu ficava, uau, eu quero mais, uau, sabe? Cara, eu fiquei assim, porque era uma sensação de liberdade, gente, que eu nunca tinha sentido na minha vida, sério. Gente, foi assim, algo assim tremendo, sério. Eu nunca vou esquecer da minha primeira experiência, gente, com o Espírito Santo, nunca, gente, porque foi tão lindo, sério, sabe? Foi tão maravilhoso, foi algo assim, tão grandioso que Deus fez comigo naquele dia, que eu nunca vou me esquecer, entende? Eu nunca vou me esquecer, gente. Eu lembro assim, como se fosse hoje, sabe? Foi muito forte. E aí eu voltei embora, né, depois do encontro. E, nossa, eu voltei cheia, gente, sabe? Vocês não têm noção. Só que daí o que aconteceu, gente? A minha visão, ela foi aberta. E aí eu comecei a ver as coisas. Eu comecei a ver o reino espiritual. E aí eu comecei a ver coisas boas e eu comecei a ver coisas ruins também. E eu comecei a ver muita coisa, sabe? Daí o que Daí, enfim, né? Daí eu comecei a ver muita coisa. Pensa eu, gente, eu tinha tido aquela experiência tremenda com Deus, sabe? Tremenda com o Espírito Santo. Eu achei que ia ser só aquilo, né, gente? Eu tava querendo eu queria mais, entende? Então, eu quero orar, eu quero ler a Bíblia. E eu ali, sabe, eu quero mais, sedenta por Deus, sabe? Ali, sedenta, gente. Eu pegava a Bíblia, começava a ler, começava a escrever, sabe? E aí eu começava a orar. E, gente, eu colocava louvor, e eu lembro que eu começava a louvar e começava a orar em línguas, sabe? Enfim, só que daí o que aconteceu, né, gente? A minha casa, ela começou a acontecer várias coisas. Então, aí o meu marido também participou, ele também foi pro encontro. E daí, né, a gente foi praticamente juntos. Daí o que aconteceu? A minha casa, gente, ela começou a cheirar enxofre.
minha casa começou a cheirar enxofre, começaram a acontecer coisas dentro da minha casa, sabe, que eu nunca imaginei também que poderiam acontecer. Então, começaram a roupa, sabe, aparecer com cheiros, começaram a aparecer manchas nas paredes, sabe, manchas assim, repentinamente. Eu comecei a ver coisas, tinham demônios que eles tentavam vir me atacar durante a noite. Nessa época, os líderes, né, que eram para ser responsáveis por nós, eles nem conseguiram acompanhar a gente, e Deus acabou direcionando, né, a uma missionária lá da igreja começar a cuidar de nós, e foi ela que começou a cuidar de mim. Então daí eu comecei a ser cuidada por essa missionária, a participar da célula dela, sabe, porque ela era uma pessoa que ela já estava mais acostumada, então ela trabalhava mais assim, que nem ela trabalhava mais assim com pessoas que tinham saído do satanismo, sabe, pessoas que estavam mais ligadas nessas, que tinham assim muitas ligações. E também começou também um pastor também a me acompanhar, que na época ele ainda não era pastor, né, mas ele tinha uma célula também, né, ele tinha uma célula, e ele já era bastante ligado assim, né, à área da libertação. Ele já tinha bastante conhecimento, e foram os dois que começaram a trabalhar comigo, sabe, e foi tudo muito rápido, sabe, gente, começou a acontecer muita coisa, e teve que ser tudo muito rápido. Eu lembro até mesmo dele vir falar pra mim assim, que aquilo era uma faculdade de Deus, era como se Deus estivesse me colocando assim, tipo, num intensivão, sabe, de Deus. Então, assim, eu era uma pessoa que ali eu tava, né, eu tive que começar a aprender coisas assim muito rápido, porque eu precisava passar por aquele processo, não tinha como, sabe, era algo assim que simplesmente tava acontecendo, e não tinha, sabe, era forçado não, tá, gente, não foi nada do tipo assim, não, tentaram fazer ali um exorcismo comigo, sabe? Não foi nada disso não, tá, gente? Foi tudo assim permissivo de Deus. Foi tudo coisas assim que começaram realmente a acontecer sem ninguém precisar mexer, entende? E o próprio Deus, eu lembro que vinha e me falava, sabe? Que era um processo pelo qual eu tava passando, e eu comecei a ter muita experiência com Deus, na verdade, sabe? Então, que eu falei, eu tive muita experiência boa, mas eu também tive experiências ruins. Aliás, eu tive muita experiência ruim, mas eu também tive muita experiência boa com Deus, sabe? Então eu comecei a ter muitos sonhos, sabe? Eu comecei a ter muita visão. Eu comecei a ter experiências tremendas, sabe, com Deus. Só que tinham coisas que se levantavam, sabe? Que aconteciam, e ataques, sabe? Assim, horríveis, gente. Então, por exemplo, eu acordava, às vezes, sabe? Por exemplo, assim, tipo, chegou a acontecer, assim, de eu estar no meio da noite, gente, eu estar dormindo e vir coisas tentar tocar em mim, sabe? Por causa, né? Por conta disso, dessa parte, né, dessa ligação que tinha a ver com esse abuso, sabe? E aí ali, assim, eu ficava desesperada, eu não sabia ainda lidar com aquilo, sabe? Era bem difícil. Então, assim, eu tinha que ali, ao mesmo tempo, meu marido também era início também, ele também não sabia lidar ainda direito com aquilo, sabe? A gente pensa assim, meu marido era totalmente ateu, ele se assustava às vezes com as coisas que ele via, sabe? Com o que estava acontecendo na nossa casa, sabe? Porque a gente não tinha como negar, sabe? Eram coisas assim que desafiavam a nossa incredulidade, entende? Não tinha como olhar e falar, não, cara, isso não tá acontecendo. Tava acontecendo, tava ali. Então, às vezes eu levantava, e eu lembro assim de às vezes eu, sabe, de vir coisa mexer em mim de noite e me machucar, sabe? Eu chorava muito, gente, eu chorava muito mesmo. E eu lembro assim mas Deus falava comigo, Deus falava pra mim que era uma fase que eu tava passando, tinha um propósito para aquilo. Mas assim, gente, foi uma fase assim muito difícil, sabe? Foi uma fase assim que foi muito complicada, sabe? E minha palavra fala, né, que a nossa luta, ela não é contra a carne, que ela é contra principados e potestades, né? E eu vi, sabe, gente, eu vi realmente, assim, como o reino espiritual é real, sabe? O quanto realmente, sabe, o diabo, ele não brinca de ser diabo. Só que Deus também não brinca de ser Deus. Deus, ele é muito poderoso, gente. Deus, ele é muito mais forte do que qualquer
sabe, do que qualquer domínio das trevas que tem de se levantar contra as nossas vidas, sabe? E eu vou falar pra vocês, gente, eu passei assim por coisas terríveis, terríveis, sabe? Que eu realmente, assim, eu não desejo pra ninguém. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu cheguei a ver, assim, coisas que aconteciam, assim, na eletricidade, coisas, assim, que vinham e afetavam até a eletricidade da nossa casa. Então, por exemplo, assim, você imagina, assim, aparecer coisas na tua TV, entende? Ou simplesmente coisas explodirem dentro da tua casa, sabe? Tu imagina o nível de medo que é, sabe? E assim, gente, eu vou falar pra vocês. Foi assim uma fase bem complicada, sabe? Que com certeza uma coisa eu sei que não é brincadeira, sabe? Nós não devemos de brincar, sabe? Sabe? De levar na brincadeira as coisas e ao mesmo tempo também nós devemos de ter um compromisso sério com Deus, sabe, gente? Então eu comecei a ver, sabe, o quanto que não é brincadeira, sabe, gente? O reino espiritual, ele existe. E sabe, eu percebi assim que eu era uma escrava, na verdade, sabe? Eu era uma escrava totalmente, porque a partir do momento que eu decidi querer sair daquelas coisas, simplesmente aqueles negócios começaram a querer bater em mim, começaram a querer me maltratar, sabe? Começaram a querer me assustar, sabe? Ou seja, eu era o quê? Eu era uma escrava, sabe? E, né, quantas pessoas, sabe, que não andam assim escravizados, sabe? Sem saber, porque eu era uma escrava sem saber. Tipo assim, eu praticamente, eu tava sendo conduzida por coisas que simplesmente, né, simplesmente estavam escravizando a minha mente. E eu sem saber, eu tava sendo escravizada por aquilo. E quando eu decidi que eu não queria mais estar naquilo, simplesmente esses negócios começaram a vir atormentar minha casa, atormentar minha vida, tentar me destruir, sabe? Começaram a querer me matar. E é tão forte, sabe, gente? Porque que eram coisas assim que vinham e me ameaçavam, sabe? Não é brincadeira não, sabe? Eram coisas assim que aconteciam na minha casa que gente, eu não desejo pra ninguém não ver isso. Não desejo pra ninguém não. Porque não foi fácil, sabe? Foi assim, foram coisas assim que, olha, me desestruturaram, sabe? E eu vi assim, eu tinha certeza, eu falava, eu não quero mais nem saber. Eu falava assim, Deus me livre, sabe? E cara, era bem bizarro, assim, sabe? Coisas assim que você assim nem imagina, sabe? Que você que realmente eu não imaginava, sabe? Eu não imaginava, sabe? Nenhum de nós imaginava. E começaram a acontecer dentro da nossa casa, sabe? Foram coisas que aconteceram, né? Foram coisas que foram um processo que realmente eu passei. E como eu falei, chegaram a me machucar, sabe? Me ameaçavam, sabe? Tentavam, sabe? Tentaram me destruir, gente, de todas as formas, me destruir, tentaram me destruir literalmente, sabe? Porque o diabo, ele não gosta de nós, né? Porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo, então, né, ele odeia nós. Então, o que ele mais quer, ele é deixar nós o mais parecido possíveis com ele. E eu tava indo para esse caminho, né? Eu tava indo para um caminho para onde ele queria. Então, enquanto ele estava me direcionando, ele estava tranquilo. Em nenhum momento ele tentou me assustar, em nenhum momento ele tentou me bater, em nenhum momento tentou acontecer nada disso. Agora, a partir do momento que eu decidi que eu queria uma vida nova com Jesus e que eu decidi que eu queria sair daqueles lugares que eu estava, gente, aquilo lá foi um absurdo, sabe? Um absurdo mesmo. Pensa numa guerra, sabe? E sem falar também que eu era uma pessoa, gente, que eu tinha todos os meus chakras abertos. Então esse negócio assim, ele tentava me confundir, ele tentava, sabe, ele tentava se aproveitar dessas situações, sabe, pra tentar realmente me destruir, sabe, de todas as formas possíveis. Só que, como eu falei, né, Deus colocou pessoas naquele momento pra me acompanhar, sabe, e não foi fácil, gente. Essas pessoas, elas começaram, né, elas precisavam, né, ali tá mais perto, né, tá sempre ali, tá sempre ali cuidando, precisavam ali, tá sempre orando, sabe, e tive que passar por muitos processos de quebra de maldições, sabe,
porque também tinha muita coisa que era com relação à maldição hereditária, então tinha coisa que era com relação a envolvimentos que eu tinha passado, e penso que tudo isso teve que acontecer assim, teve que, assim, tudo num processo muito rápido. Então, né, como eu falei, teve que ser num processo muito rápido, porque as coisas, elas simplesmente elas começavam a acontecer, sabe? Eram manifestações que aconteciam, não tinha como ninguém, sabe? Era algo assim que fugia, assim, do controle, sabe? E era algo assim que não dava pra entender, sabe? Eu não tinha como entender. Deus só falava pra mim que ele estava no controle, mas eu não entendia aquilo que estava acontecendo, entende? Eu cheguei até mesmo para vocês terem uma ideia, sabe? Eu comecei até mesmo a ter um processo de perda de memória, porque como eu tive, né, essas experiências com relação à abertura de chakras e também a participar, né, de rituais de Santo Daime, eu também comecei a ter um processo assim que começou a querer ter perda de memória, então eu tive dificuldade de aprendizado, sabe, eu comecei a ter muita dificuldade assim para aprender as coisas, e isso assim me causava muito medo, eu tinha muito medo de perder minha memória, sabe, e esses negócios eles me ameaçavam realmente, sabe, de fazer isso comigo. Então assim, às vezes eu acordava, eu não conseguia lembrar direito quem eu era, sabe, era bem difícil, porque sabe, ai gente, era muito, nossa, era muito triste assim aquilo, sabe, era uma coisa assim, muito tristes mesmo, sabe. Também eu comecei também a ter crise de pânico, e eu só comecei a ter crise de pânico por causa desse negócio também, que eles começaram também a vir me ameaçar, sabe. Enfim, gente, né, pode ter gente que vai falar que isso daí é uma esquizofrenia, sabe, gente, não é, tá. E, sei lá, sabe, tu tem que passar no psiquiatra, eu já passei, tá, ok? Enfim, não é uma esquizofrenia, tá, não era uma coisa que não tava acontecendo, sabe, aconteceu, sabe, foi algo que realmente aconteceu, como eu falei, eu não acreditava em nada disso, aconteceu, sabe, e eu sei o que eu passei, sabe, e ninguém melhor do que eu, acho que pra saber de fato o que eu passei, e as pessoas que estavam vendo também sabem o que eu passei, sabe, e aquilo realmente aconteceu, sabe. Eu acho que não tem como vamos supor assim, até mesmo foram fatores externos, gente, internos que aconteceram, né, lógico que isso gerou um estresse em mim, e óbvio que o meu emocional depois ficou muito abalado, né, gente, e mexeu muito, sim, comigo emocionalmente, e depois eu fiquei, sim, muito fraca emocionalmente, sabe, já tive que até mesmo tomar remédio, sabe, então, porque, sim, eu fiquei muito mais nervosa, sabe, né, foi uma coisa, assim, muito difícil que aconteceu, como eu falei, não foi nem um pouco fácil, sabe, mas enfim, gente, né, foram muitas coisas que aconteceram, como eu falei. De acordo com o que eu for gravando outros vídeos, eu quero trazer temas mais específicos, né, e onde eu vou estar trazendo, né, algumas experiências, mais de uma forma onde eu vou conseguir abordar, né, de uma forma mais ampla, e também trazendo, trazendo mais base nisso tudo que eu tô falando, enfim, né, para não ficar aquela coisa assim muito misturada. Basicamente é isso, tá, gente? É lógico que nem todo mundo vai ter que passar por essas coisas, né? Não significa que, não, então eu participei de tal coisa, ou não, eu vou fazer uma quebra de maldição, eu vou fazer tal coisa, vai acontecer essas coisas comigo de forma alguma, né? Foram coisas que não significa que todo mundo vai passar por isso, tá, gente? Não significa que vai ser com todo mundo que vai acontecer. Comigo aconteceram, né? Essa é a minha história, né? Mas cada um vai ter a sua história particular com Deus. E então, assim, eu não tô de forma alguma trazendo esse assunto para trazer medo para alguém, de forma alguma, sabe? Como eu falei, eu tive e tenho experiências tremendas com Deus, e eu creio assim que, né, que nós temos que querer ter experiências com Deus, sim, nós não temos que ter medo do inferno, sabe? Porque Deus, ele é muito maior, gente. Deus, ele é poderoso, e Deus, ele quer, sabe, tá pertinho de nós.
Deus ele vai fazer o que for possível para tirar nós, sabe, de qualquer lugar que a gente estiver preso, porque Deus ele não nos fez para ser escravo. Então, assim, Deus ele vai fazer o que for necessário. Ele vai trabalhar, ele vai, né, o Espírito Santo vai trabalhar ao nosso favor, ele vai colocar pessoas para nos ajudar e de forma alguma ele vai permitir que os filhos dele sejam escravos de Satanás, porque Deus ele quer que nós estejamos livres, que nós sejamos livres, que nós sejamos limpos. Então, né, nós não temos que ter medo, tá? Nós temos que temer a Deus. Mas nós não temos que ter medo do inferno, mas nós temos que ter temor a Deus e andar conforme a palavra dele, andar dentro dos princípios dele, que nós vamos ser abençoados por ele, né? Que a bênção dele vai correr atrás de nós, nós não vamos nem precisar correr atrás das bênçãos, elas vão começar a correr atrás de nós. Gente, eu tenho tanto testemunho lindo para contar para vocês depois do que aconteceu, a forma assim como Deus tem me honrado, sabe? Coisas que tem acontecido. Para vocês terem uma ideia, gente, eu já tive experiência de ganhar um carro, sabe? Eu e meu esposo, de ganhar mesmo, sabe, gente? De chegar e te entregar um carro na sua mão. Eu moro hoje, gente, numa casa muito melhor, sabe? Então, assim, eu tenho vivido experiências lindas com Deus. Então, como eu falei, foram coisas que eu passei, não significa que você vai ter que passar, sabe? Não significa porque, de repente, né? Ah, não, Mari, eu tô em tal lugar, ou eu passei por tal lugar, tô passando por determinada situação. De forma alguma, Deus é poderoso e Deus ele quer libertar você, ele quer tirar você de cativeiro, sabe? Ele quer te levar assim para lugares, né, para patamares mais altos, para lugares mais altos. Ele quer te dar experiências com ele quer te encher do Espírito Santo, sabe? De tal forma que você, de repente, você vai ver você fazendo coisas que você nem imaginava, você vai ver você andando, sabe, de uma forma que você nunca imaginava, e é isso que Deus quer fazer comigo e com você, sabe? Deus ele tem algo muito maior na nossa vida, e Deus ele é poderoso, gente, eu repito, Deus é poderoso, gente, para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós podemos imaginar, sabe? E não tem nenhum mal que pode prevalecer, gente, ao poder de Deus, gente, a cruz do Calvário, gente, não tem nenhum mal, gente, que pode prevalecer contra as nossas vidas. Não tem nenhum mal que pode prevalecer contra nós, porque nós fomos salvos, nós fomos remidos. Nós fomos salvos pela graça, nós fomos remidos, gente, pelo Cordeiro de Deus. E graças, gente, à cruz, hoje nós podemos caminhar em liberdade, hoje nós podemos caminhar em um outro nível com Deus. Hoje nós podemos, gente, ter acesso a Deus de uma forma sobrenatural. E, gente, isso não tem preço, isso não tem preço. Eu ainda quero falar com vocês ainda mais a respeito disso, sabe? Do quanto eu amo ter acesso a Deus e do quanto cada vez que eu tenho uma experiência com Deus, isso pra mim assim é gratificante, sabe? Do quanto que essas coisas assim têm me preenchido, sabe? Do quanto Deus preenche, gente. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo ele possa edificar a fé de vocês. Ficou bem comprido, né? Mas depois eu quero trazer vídeos assim que fiquem, né, que sejam mais focados, né, vim com um assunto específico, mas era mais para vocês conhecerem um pouquinho mais da minha história, né, para eu poder compartilhar assim um pouquinho mais. E é isso, tá, gente? E até o próximo vídeo, tá?